Graça e paz, amém, irmãos. A gente vai caminhar mais um pouco hoje. Eu estou constrangido pelo amor de Deus. Enquanto estava em casa hoje à tarde, já chegando no início da noite, ainda colocando em ordem, pensando especificamente no que compartilhar daquilo que a gente tem aprendido sobre descanso, porque existe muito mais que o Senhor vai nos acrescentar nesse ano. Diante de um texto que eu já li muitas vezes, a oração intercessória de Jesus de João 17, eu me senti tão amado. Que eu aproveitei até o último minuto ali, mas ao mesmo tempo com um coração muito desejoso de estar aqui com vocês, por causa do amor para com vocês. Não consigo explicar como foi, mas eu gostaria que, não por causa do raciocínio, não por causa da exposição, mas por causa da própria palavra, o Espírito de Deus iluminasse você, como aconteceu comigo hoje. Eu quero continuar falando sobre descanso, e a gente já posicionou algumas coisas. Nós já colocamos que trabalho não tem nada a ver com esforço. Já conceituamos descanso, e é importante afirmar que descanso nada tem a ver com preguiça. Que descanso não é cruzar os braços diante da responsabilidade que temos de realizar certas coisas. Mas descanso é encontrar em Cristo um lugar de segurança, de aconchego, de tranquilidade, de confiança, um lugar de absoluto deleite. A gente fez várias menções a textos bíblicos para construir a ideia de descanso. Falamos do jardim que está no Éden, lembram? Explicamos que Éden é lugar de delícias. Deus plantou o jardim no Éden, plantou o homem no jardim. Na primeira mensagem a gente falou sobre uma era, um tempo, a era do descanso, esse tempo em que estamos e que não terá fim, mas ganhará o seu ápice quando a consumação dos séculos acontecer. Nós já estamos vivendo nos dias do amanhã, naquilo que a gente chama de era do porvir, porque Cristo trouxe isso por meio da realidade do reino dos céus aqui e agora entre nós. Ao mesmo tempo, nós aprendemos que Deus, que prepara um lugar em Cristo para descansarmos, também está nos tornando o seu lugar de repouso. Lembram disso? Falamos que Deus está fazendo casa, está fazendo jardim, portanto, o homem é o lugar de delícias de Deus. E quando a gente diz homem, a gente está falando da raça desse novo homem que está em Cristo. Então, nós precisamos entrar no descanso e processualmente nos aprofundarmos nele. Nós, quando entramos no descanso, somos transformados no descanso do Senhor. Mas nós entramos no descanso para um tipo de realização específica. Ou seja, a gente entra no descanso para trabalhar. Por isso, o tema de hoje é trabalhadores do descanso.
Parece um paradoxo, mas eu quero mostrar para você que no cenário de obras prontas de Deus, concluídas, existe um povo que Deus chama a manifestar o que está pronto, mas não manifesto, feito, mas não manifesto. E este trabalho de fazer manifesto é o trabalho dos trabalhadores do descanso. Por isso eu quero voltar no texto que a gente leu, na convocação dos filhos ministeriais. Hebreus capítulo 3, verso 1. Eu não fazia ideia que quando aquele texto me levou para aquela mensagem, eu ia ficar tanto tempo parado nele. Hebreus capítulo 3, versículo 1. O tema de hoje é trabalhadores do descanso. Hebreus capítulo 3, verso 1. Vou ler para você. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual era fiel àquele que o constituiu, como também Moisés o era em toda a casa de Deus. Verso 3, a gente leu o 1 e o 2, verso 3, Jesus todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior honra, ou tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Bom, uma coisa, irmãos, de cara, ela é clara nesse texto. Jesus é o foco principal do autor, não Moisés. Jesus aqui é considerado como superior a Moisés. Moisés é apenas uma ponte para fazer com que o povo, lembrando do passado, conseguisse compreender aquilo que ele iria explicar sobre o futuro, sobre o agora, sobre o presente. Futuro no que diz respeito às coisas que eram esperadas, presente para os irmãos que estavam recebendo aquela carta. Quando um profeta falava de coisas do futuro, apontando para o Messias, ele estava mencionando algo maior do que ele. E Moisés, que é uma das maiores referências do povo hebreu, falou de um profeta que seria levantado e que seria maior do que ele. E Moisés diz: ouçam este profeta. Então, ao citar Moisés, o autor de Hebreus está fazendo o quê? Ele está só posicionando Jesus num extremo lugar de importância. Porque se Moisés foi aquele que, tendo sido fiel em toda a casa de Deus, estabeleceu algo que era provisório, Cristo, mais importante, estabelece algo que é eterno. Mas eu quero me ater aqui a uma expressão do versículo 1, que é a expressão considerai atentamente. A tradução procura, com essa expressão, explorar o máximo do significado de uma palavra grega, que sugere o seguinte gesto: olhe com atenção. Mas não olhe como alguém que só está enxergando, olhe como que dedicando atenção especial a algo. Considerai atentamente sugere alguém de olhos fixos, travado diante daquele que está em sua frente. Considerai atentamente sugere uma ação de observação reflexiva, ou como a gente costuma dizer, contemplação.
O autor de Hebreus está dizendo: contemplem Jesus, fixem os olhos nele, olhem o nosso sumo sacerdote, o apóstolo da nossa confissão. Moisés é importante, mas ergam a cabeça, olhem para Jesus. Ele começa dizendo: considerem atentamente a Cristo, olhem para Ele com interesse de capturar, de entender. A palavra grega não sugere só o olhar físico, mas a absorção com a mente. A palavra está dizendo: olhem e meditem, pensem no que vocês estão vendo atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Essa palavra, irmãos, ela é importante para o texto. Por quê? Porque a partir desse momento aqui, a carta aos Hebreus vai introduzir o assunto da fé, da obediência e do descanso, como vai falar também da incredulidade, da desobediência e da não entrada no descanso. Mas antes de falar de fé, de obediência e de descanso, o texto diz: observem Jesus, foquem nele. E por que focar em Jesus? Porque Jesus é, no texto, o trabalhador fiel constituído por Deus. O texto diz que Jesus foi fiel àquele que o constituiu. Mas detalhe, verso 4, leia comigo: porque toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ou toda casa, pode estar em algumas versões, é edificada por alguém. Quem tem edificada? Mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Estabelecer e edificar são sinônimos de fazer, de trabalhar. O que o texto está dizendo é: olhem para Ele, o trabalhador de Deus, que trabalha naquilo que Deus já fez. Porque Cristo é aquele que está edificando uma casa que na verdade Deus já estabeleceu. Na eternidade, Deus, ao dizer haja, já fez isso que Cristo lá, ou estava já manifestando por meio de sua obra. Hebreus está mostrando a dinâmica que a gente está pensando ao longo de todos esses dias. Já está feito, mas existe alguém que Deus constitui para manifestar. Este alguém é Jesus. E finalmente, depois de apresentar esse apóstolo e sumo sacerdote estabelecido por Deus sobre a casa de Deus, esse edificador de uma casa já feita por Deus, o texto vai falar que nós somos a casa e que nós somos participantes dele. Lê comigo o verso 6. Diz assim: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente guardarmos firmes, ou guardarmos fixada a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, para sermos casa, temos que guardar fixada a confiança e a glória da esperança. Repito, para sermos casa, precisamos guardar fixada a confiança e a glória da esperança.
Ele menciona isso mais uma vez no verso de número 14. Quando ele não já nos chama de casa, mas nos chama de participantes de Cristo. Agora, como é que o Cristo é chamado aqui nesse texto? Apóstolo, sumo sacerdote, mas tem uma outra palavra para ele. Qual é a palavra? O verso 6 diz: mas Cristo como? Então somos participantes de seu sacerdócio, somos participantes de seu apostolado, somos participantes de sua filiação, mas, versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de novo aí, um condicionante, de fato guardarmos fixada, até a consumação, até o fim, a mesma expressão do verso 6, a essência do princípio. Eu estou lendo para você a tradução literal do versículo. Tu hipostasis en arche, a essência do princípio. Quem são aqueles que são casa? O lugar onde Deus reside. Quem são aqueles que são participantes da filiação? Quem são aqueles que são chamados a estabelecer? São os guardiões da essência do princípio. Porque a palavra arqué aqui não fala do princípio deles, fala do princípio de todas as coisas. João usa essa mesma expressão para falar de Jesus em João 1. En arché tu logos, no princípio era o verbo. Arqué, no começo. A essência do princípio é a essência do princípio mesmo, Adam. Lá do Bereshit, lá do no começo, lá de Gênesis. Então, irmãos, quem é Cristo? Com estas afirmativas aqui, nesse texto, ele é um guardião da essência do princípio. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o Filho, o Senhor, é o guardião da essência do princípio. E qual a essência do princípio? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Para saber a essência do princípio, precisamos voltar ao livro dos princípios. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs, ou e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O homem foi criado no sexto dia e introduzido no dia sétimo, no dia do descanso. Então o homem não entra no dia, igual a gente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é isso que o texto propõe. O homem entra na conclusão das coisas, na era do descanso. E quando o homem entra na era do descanso, o homem entra em um lugar específico, numa circunscrição específica para trabalhar. O homem entra na era do descanso e é dirigido a um lugar específico e a uma circunscrição específica para trabalhar. Vou ser mais claro. O homem foi criado na terra, mas foi conduzido ao jardim que estava no Éden. Éden é um lugar, um jardim é um lugar específico no Éden. Éden significa lugar de delícias, mas o jardim é uma circunscrição específica, um lugarzinho específico, onde Deus plantou um ambiente para estar com o homem no lugar de delícias.
Eu disse a vocês que é possível estar em Cristo e não estar no descanso, do mesmo jeito que é possível estar no Éden e não estar no jardim. Jardim é um lugar específico dentro do lugar de delícias, o lugar do acesso ao descanso. Quando a gente lê o texto, eu não sei vocês, mas quando alguém diz para mim assim, pega isso aí, essa fala não dá uma ideia de um negócio que você faz assim, imediatamente? Pega isso aí, põe ali, não dá a ideia de tirou, botou? O jeito que traduzido está para nós, sugere isso, e tirou o Senhor, e pegou o Senhor Deus o homem, e colocou no jardim, como se Deus tivesse assim, ó, plu, plu. Só que não é isso que o texto em hebraico sugere. A palavra tomou está indicando uma ação que acontece antes mesmo do próprio fato. Olha só, seria como se Deus estivesse assim, ó, contemplando o amanhã, dizendo, vou pegar o copo. Isso seria o tomar. E o pôr, não é? Pá! Seria fazer pousar. Delicadamente, processualmente. A palavra inclusive pode significar fazer repousar. Tomar é um sinônimo de conduzir, fazendo menção a algo anterior. E o que é antes da criação? A eternidade, o conselho de Deus, o propósito eterno. O termo está sugerindo algo que está na mente de Deus, muito antes de ser real. Deus está tomando o homem para o introduzir nesse lugar antes do homem ser criado. Isso fala de que colocar o homem no jardim não foi algo que Deus decidiu ali, Deus decidiu antes de todas as coisas. Deus tomou o homem antes do homem ser pegado. Antes do homem ser pegado, Deus já tinha tomado o homem para o fazer pousar. Tomou é uma referência ao propósito eterno, ao motivo pelo qual o homem foi gerado. A gente chama isso de vocação. Então, tomou é uma referência à vocação celestial, a vocação eterna dada ao homem como o quê? Como filho de Deus. Tomou é Deus dizendo, vou introduzir você naquilo que você chamou a ser, daquilo que você foi chamado a ser, foi criado a ser. E pôs, como eu já disse, é uma ação contínua, processual. Então, é como se Deus fizesse o homem pousar, mas o homem continuasse pousando. Por isso, esta palavra que também pode significar repousar ou descansar, sugere para nós a seguinte tradução. E Deus, em sua eterna vontade, conduziu o homem para o descanso, a fim de fazê-lo descansar. E o que mais o texto diz? E fez isso no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Irmãos, o que isso significa? Que antes da criação, Deus estabeleceu o homem para estar em um lugar de descanso, que seria processualmente mais desfrutado, mais experimentado. Descanso não é um lugar na terra, descanso era um lugar no espírito do homem. E quando Deus coloca ele na circunscrição do lugar das delícias, e o ordena para cultivar e guardar, a gente precisa lembrar de uma coisa: o jardim que estava no Éden, já tinha plantas prontas? Deus já tinha dito que elas tinham fruto? Então ele ia cultivar e guardar o que, irmãos?
O jardim já estava pronto. A terra era perfeita, harmônica. Cultivar e guardar não é necessariamente só sobre o jardim. O jardim é a figura da vocação. O que o homem deveria guardar? O lugar do descanso em meio ao ambiente das delícias. Se a gente puder fazer uma frase para fixar isso: Deus introduziu o homem ali para cultivar a intimidade e guardar a presença. E por que o homem deveria cultivar a intimidade e guardar a presença? Para, entrando cada vez mais no descanso, fixamente olhando para Ele, contemplando sua beleza, aprender a ser humano e dar a Deus a glória devida. O homem ia aprender a ser jardim enquanto fosse cultivado por Deus na relação. O homem ia ser cultivado por Deus para ser jardim, enquanto cultivasse a intimidade e guardasse a presença. E o que isso produziria, por fim, no homem? Isso produziria no homem o ímpeto, a resposta da adoração. O homem daria a Deus glória por aquilo que Ele é, por aquilo que está conhecendo de Deus. O cultivo e a guarda aprofundaria o homem no descanso. O descanso é um lugar em Cristo, é um lugar em Deus, e neste lugar o homem se tornaria alguém dando a Deus glória devida por aquilo que Ele é. O fim disso é a glória de Deus. Vocês estão comigo? O jardim, portanto, é a circunscrição dentro do lugar de delícias, o Éden, onde o homem experimentaria descanso processualmente. Não basta entrar no lugar de delícias, irmãos, é preciso acessar a circunscrição. A circunscrição foi feita para ambientar uma relação íntima. A circunscrição é o lugar entre nós e Ele só. A circunscrição é o que Jesus chama de secreto, entre ti e Ele só. Um lugar em Deus, onde o meu interior é cultivado pela presença, mas onde eu sou aprofundado no conhecimento de Deus. Por isso, cultivar a intimidade e guardar a presença não é sobre um lugar literal na terra, não é sobre cuidar de plantinha. Deus não chamou o homem para ser jardineiro. Ainda que isso tenha o seu valor, mas o cosmos era perfeito, irmãos. Ele se retroalimentava, tinha vapor subindo da água, que fazia a árvore dar fruto. A árvore faz evapotranspiração, que gera o quê? Vapor, que sobe da terra e faz a árvore dar fruto. É tudo perfeito. O homem ia ficar lá só assistindo. Não era sobre cuidar de planta, é sobre aprender com o ambiente a cultivar uma relação. Todo o ministério do homem seria sobre glorificar ao Pai, ao Filho, ao Logos, ao Espírito, cultivando uma relação de aprofundamento e guardando essa revelação com temor e obediência. Por isso, no ambiente da relação íntima, Deus dá ao homem a liberdade de escolher. Quer continuar aprofundando a árvore da vida? Ou quer viver pelo seu próprio conhecimento, pelo que você acha correto? Quer me conhecer ou quer conhecer outras coisas? Quer conhecer o eu sou ou quer conhecer o eu sei? E o homem escolhe a consciência do eu sei. Quero ser senhor de mim mesmo.
quero tomar minhas próprias decisões, não quero me submeter eternamente a você, sendo cultivado e aprendendo a ser humano, quero ser humano sozinho, quero tomar minhas próprias decisões. E é o que Deus diz: este tipo de homem não pode cultivar um lugar assim. E Deus retira o homem do jardim. Deus chama o homem para manter o que está pronto, mas o homem escolhe fazer coisas novas pelo seu próprio conhecimento. Deus chama o homem para trabalhar, mas Deus chama o homem para trabalhar e o homem escolhe se esforçar. E é o que acontece. O homem que não quer trabalhar para cultivar a intimidade e guardar a presença, agora trabalha para se afastar da presença e cultivar sua própria imagem. E o primeiro trabalho que ele realiza, mostrando que ele já estava fora do lugar espiritual, é fazer uma roupa de folha de figueira. Ao invés de entrar e conhecer, agora o homem trabalha para se afastar, para se esconder. A primeira obra de esforço são as folhas de figueira. A segunda obra, o sacrifício de Caim, que quer convencer Deus pelos seus méritos, não consegue, mata o seu oponente, para ser alguém sem concorrência. Deus o chama ao arrependimento, volta para o lugar, ele diz: não quero. Alguém vai me matar se eu não quiser? E Deus responde: quem te matar vai ser julgado também. E ele então diz: era só isso que eu queria saber. Se eu vou ser perseguido por você, ou se você vai julgar quem me perseguir. Você vai julgar quem me perseguir? Vou julgar. Então estou indo, tchau. Próximo trabalho, construir uma cidade para mim. E diz a Bíblia que Caim foi e construiu para si uma cidade para fazer o seu nome. Mas antes de construir uma cidade e fazer o seu nome, o texto diz que ele se retira da presença de Deus. E o que é que Gênesis vai descrever para nós? Que aquela cidade construída fora da presença gerou uma torre para chegar até o céu, chamada Babel. Nós tomamos o poder, nós é quem queremos fazer, porque Deus retira este homem do jardim e não o permite continuar cultivando no ambiente de delícias. Preste atenção, irmãos, porque Deus não admite que homem algum diga: isso fui eu quem fiz, não foi você, Deus. Porque se o homem diz que algo foi feito pelos seus esforços, ele vai requerer a glória disso. Mas como nada no cosmos é feito pelo homem, mas por Deus, o homem, na sua arrogância, ao pensar ter feito algo, quer na verdade roubar a glória de Deus. Então este homem de coração desconectado não pode fazer nada, porque se fizer, vai requerer a glória para si. Então Deus tem ciúme da sua glória? Então Deus fica bravo quando alguém quer ser igual a Ele? Irmãos, nem que o homem quisesse isso ao máximo, ele seria como Deus. Não é essa a questão. A questão que está aqui em negar o propósito para o qual eu fui gerado. Está em dizer àquele que me tomou antes de todas as coisas: você está errado, eu quero tomar a mim mesmo e seguir o meu próprio caminho. Aqui eu quero fazer uma ponderação. Aqueles que percebem suas vidas prisioneiras de aflição por decisões tomadas, estão andando nesse princípio, porque ao invés de obedecerem a Deus e buscarem sua direção para saberem o que fazer, fazem por si mesmos e depois pedem que Deus resolva os seus problemas. Muitos de nós, irmãos, estamos atormentados
por problemas que nós mesmos geramos. Mas nós não somos o fim. Se o primeiro Adão caiu da sua vocação, o último Adão cumpriu plenamente essa vocação. Irmãos, Cristo é exatamente o que o homem escolheu não ser. Cristo também é conduzido por Deus ao seu local de sacerdócio. Inclusive, Hebreus usa essa expressão, Hebreus capítulo 1, verso 6. Diz que ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Presta atenção, irmãos. Introduzir o primogênito no mundo, está falando de alguém que existe antes de nascer. O texto não está falando quando ele nasceu de Maria. O texto usa a expressão ao introduzir o primogênito, para dizer o primogênito antes que nascesse da barriga de Maria. Ele não é feito, ele é gerado na eternidade e introduzido na história. Deus o conduz, vamos entrar. Tomou Deus a Jesus e o pôs na terra. Cristo, como último Adão, também é conduzido para um lugar aonde ele tem que escolher entre se submeter a Deus ou a si mesmo. Só que Jesus não está num jardim. Mateus 4 vai dizer que ele é conduzido pelo Espírito, o fez pousar ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo não vai até Jesus. O Espírito o conduz ao lugar onde ele deveria tomar a mesma decisão que o homem tomou, ou uma decisão diferente da que o primeiro Adão tomou. E nós já sabemos qual a decisão que Cristo tomou. Jesus é tentado a fazer coisas para provar quem ele é. E ele diz: não farei nada, já sou. Jesus fala de um lugar de pertencimento, onde todas as coisas estão feitas. Eu não preciso me tornar isso, eu já sou, está feito. Eu sou o filho amado, ele me gerou assim. Eu não tenho que me esforçar para ser, eu fui gerado assim. Transforma esta pedra em pão, trabalha, se esforça para produzir com seu próprio mérito. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a última tentação é: então rouba logo a glória dele. Se prostrado me adorares, darei todos os reinos deste mundo a você. E ele responde: só o teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Aparta-te de mim, Satanás. Jesus está dizendo: não roubarei a glória que é dele. Jesus vence o diabo no deserto, porque não é o lugar de delícias que me define, é a relação com o Pai que diz quem eu sou. Jesus tem um jardim dentro dele. Isso é tão poderoso que depois que o diabo se afasta, anjos de Deus aparecem e o servem, irmãos. Da onde foi que eles arrancaram comida? A assistência é que um homem em jardim transforma deserto em manancial. Jesus é uma espécie desconhecida na terra. Ele é um homem que carrega o jardim em si, porque ele vem da eternidade. Me chama a atenção, irmãos, que Lucas, no capítulo 4, correlaciona a tentação de Jesus com um outro episódio. Por isso eu só citei Mateus 4 para você, mas eu quero ler mesmo Lucas. E não por acaso eu e Lucas estamos numa relação de amor antiga, é que Hebreus veio,
e falou: Lucas, espera aí, cara, o Rafa precisa ler outra coisa. E aí me veio Hebreus, Lucas capítulo 4, irmãos, olha só, Lucas capítulo 4 começa descrevendo o mesmo que acabamos de falar, a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, aos quais teve fome. Versículo de número 7, o diabo diz, portanto: se prostrado me adorares, toda será tua, toda a autoridade destes reinos. Mas Jesus lhe respondeu, verso 8, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Essa está fresquinha, o pastor Isaías ensinou na quarta. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, Lucas salta um monte de outros fatos importantes, correlacionando a tentação do deserto, a afirmação da sinagoga, porque Lucas quer mostrar que tipo de homem é Jesus. É um homem conduzido pelo Espírito. Porém tem uma coisa violenta aqui, ele não diz que dia Jesus foi tentado, mas diz o dia em que ele leu o texto, sábado. E o texto que Jesus leu é a declaração de Isaías 61, que faz menção ao ano do jubileu, que é um texto profético do passado, falando de qual seria a era do Messias. A era do Messias seria marcada por liberdade, restituição, jubileu. Quando Jesus lê o texto e diz: hoje se cumpriu essa escritura, ele está dizendo: vim para trabalhar, só que eu só trabalho em temporada de descanso. Eu sou um homem vindo do descanso, e me mantenho no descanso, e é daqui que eu farei as obras do meu Pai. Vou repetir: eu sou um homem do descanso, e permaneço no descanso, e é do jubileu que eu começo as obras do meu Pai. É quando não há mais o que fazer, que eu farei toda a vontade do meu Pai. E sabe o que é violento, irmãos? Eu disse para vocês que agora tudo para mim é descanso na Bíblia. Quando Isaías lia o texto de Levítico 25, que é o texto do ano do jubileu, uma bomba me explodiu na cara. Levítico 25. Abra aí a Bíblia comigo. O ano do jubileu, a partir do verso 8, certo? Olha só, vamos começar do verso 13, para acelerar, mas o texto está falando do ano do jubileu.
Antes ele está falando do ano de descanso, agora está falando do jubileu. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema ao seu Deus. Olha só, ao invés de oprimir, Jesus vai libertar o oprimido. Ao invés de prender, ele vai libertar o cativo. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Voltem a buscar a Deus. Mas espera lá. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema ao seu Deus, o ano aceitável do Senhor. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí ele diz aqui, ó: observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. Irmãos, quem tem uma versão aí que diz trabalhai meus estatutos? Quem tem? Alguém tem? Trabalhai? Ninguém? Eu imaginei. Mas a palavra hebraica original é trabalhai meus estatutos. Fazei. Por que a ARC faz menção a fazer? Porque não é uma ação passiva, ela é ativa. Mas como é que eu faço estatuto? Eu não sou Deus, vou fazer estatuto? Não, na verdade não é fazer, literalmente é trabalhai meus estatutos, guardai os meus juízos, ou se você preferir, cultivai meus estatutos, guardai os meus juízos e obedecei, assim habitareis seguros na terra. Irmãos, Jesus é o trabalhador que está trabalhando estatutos e guardando juízos para fazer ao Pai uma habitação, mas para fazer os homens um lugar seguro. Em João 14 ele afirma: eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Na verdade, Jesus está afirmando o contrário: já há um lugar para vocês em mim. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele é o trabalhador dos estatutos e o guardador dos juízos, edificando uma casa para nós, mas fazendo uma habitação para Deus. Irmãos, só que ele faz isso no jubileu. Porque essa ordem aqui é para ser cumprida no jubileu. Jesus está edificando uma casa para o Pai, obedecendo estatutos e guardando juízos. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu não faço a vontade do outro, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai, trabalhar meus estatutos, guardar os meus juízos, para gerar uma habitação segura. Fazer o estatuto obedecido e guardar o juízo, a justiça, é o que produz uma habitação segura, descanso. Cultivar a intimidade por meio da obediência, guardar a presença por meio da obediência. Jesus faz isso, realizando a vontade do seu Pai. Por isso, Hebreus 3 nos diz: considerai atentamente. Eu vou falar com vocês, o texto de Hebreus está dizendo, sobre fé, obediência e descanso. Mas antes de tocar nesse assunto, considerai atentamente. Em matéria de descanso, ele dá aula, considerai atentamente. Em matéria de trabalho no descanso, ele dá aula, considerai atentamente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Jesus vem do lugar de descanso, repito,
com descanso dentro de si, para no jubileu trabalhar. Ele é o trabalhador do descanso. É o homem jardim, irrigando o deserto, porque esta é a vontade do seu Pai. Irmãos, nos fazer jardim é a vontade expressa de Deus pelos profetas. Eu quero ler com vocês alguns textos para mostrar isso. Vocês estão comigo? Abram, por favor. Isaías capítulo 58. Nós vamos ler dos versos 11 ao 14. Isaías 58, dos versos 11 ao 14. É o primeiro texto que a gente vai ler. Olha só o que diz o profeta: o Senhor te guiará continuamente. Olha só, o Senhor te conduzirá. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em desertos, fortificará os teus ossos, porque serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. E o que você fará? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serás chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que uma habitação segura seja feita, ou para que o país se torne habitável. Alguém lê para mim em voz alta o texto de Isaías 61. Por favor. Interajam comigo. Pode continuar, mano. A pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E o que mais eles farão? Edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, E o que mais? renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Obrigado, pastor. Parece com o texto que eu acabei de ler? Essa é a geração do descanso. Ele vem do descanso, na era do jubileu, para trabalhar. Só que só pode fazer o mesmo quem está nele. Homem jardim, como lemos em Hebreus, guardar fixados a esperança, enraizados. Lembram desta palavra? É gente que bota a raiz na palavra e diz: confio em você. O mundo ao redor está caindo, eu estou fixado na sua palavra. Eu tenho descanso no meio do deserto, eu tenho um jardim em mim, eu sou perito em transformar lugares áridos em manancial, porque os lugares áridos não me definem, eu afeto os lugares áridos. Eu tenho dentro de mim um jardim, eu sou o cultivo de Deus, eu tenho descanso em mim. A propósito, eu sou o descanso de Deus, por isso onde eu piso, descanso emana.
Você já conviveu com um tipo de gente que está perto, te dá paz? Isso é cheiro de descanso. Eu quero caminhar e mostrar para você que Hebreus 3 está apresentando o trabalhador do descanso, o modelo. Considerai atentamente, para que nós possamos, por meio dele, acessar nele mesmo um lugar de descanso e nos tornarmos aptos para manifestar o que Deus já determinou. Irmãos, Deus não vai pôr nada na nossa mão para realizar que Ele veja que a gente queira fazer com outra motivação que não seja a glória dEle. Porque se a gente fizer com outra motivação, pastor Agi, a gente vai roubar a glória dEle. A gente vai roubar a igreja dEle para a gente vai roubar os filhos dEle para a gente vai tomar o dinheiro que Ele gerou para a gente vai roubar a glória dEle. Eu comecei perguntando para você, então Deus tem poder com dividir glória? Aí vem o texto que me atravessou hoje, João 17. Eu quero começar lendo com você o verso que apresenta o trabalhador do descanso. João 17, verso 4. Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, Hebreus 3 de novo, por favor. Por isso, verso 1, santos irmãos, que participais da vocação celestial, que Deus eternamente determinou que fôssemos, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual era fiel àquele que o constituiu. Eu fui fiel ao que você me deu a fazer. E sabe o que ele faz? Olha só, lê comigo de novo, verso 3, verso 14 do capítulo 3. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmada até a consumação. Qual é a palavra que Jesus diz ao Pai em João 17,4? Eu consumei a obra que você me deu para fazer. Eu não parei pela metade, Pai. Então o texto diz: considerem Jesus, mas vocês só serão participantes dele se vocês andarem como ele. Se vocês andarem como ele, então se de fato guardarem fixada até a consumação a essência do princípio. A essência do princípio é cultivar a intimidade, guardar a presença em uma vida de submissão e obediência. Ao perder essa essência, eu estou inabilitado. Mas quem guarda essa essência, volta para João 17, vai experimentar algo violento. Versículo de número 26, 22 em diante. Ou melhor, 22, a gente vai ler o 26 depois. João 17, 22. Eu perguntei para vocês se Deus tem ciúme da glória dele. Tem problema com a glória dele? João 17, 22, lê aí. Pai, eu dei a eles a glória que você me deu.
para que eles sejam um como nós somos. Verso 26. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, Deus não tem problema com dividir glória, mas Ele sabe que o homem que quer glória para si só ama a si mesmo, e amar a si mesmo é se extinguir, porque não há existência fora dele. Jesus divide a glória com quem primeiro Ele dividiu a própria presença. Vem em mim, vocês em mim, eu no Pai. Então vocês estão na onde? Nele. Dividir a glória, irmãos, é nos colocar a participar de tudo o que Ele fez para o ambiente de amor fluir, porque a oração de Jesus é para que o amor se torne conhecido. Fora deste ambiente nós somos secos. Para que sejamos trabalhadores do descanso, nós precisamos experimentar esse amor. E aqui a tradução de tudo que foi dito durante a adoração: graça, a visão que a Érica teve, uma cruz, sangue derramado, isso é o amor exposto de Deus. A oração de Jesus foi: Pai, que eles não busquem outra coisa, que eles em mim encontrem o seu amor, porque em desfrutar do seu amor, eles glorificarão você, mas também nisso está a sua glória, em vê-los recebendo toda a violência do seu amor, e liberando isso em gratidão de adoração. Eu não sei se ficou claro o bastante, mas essa exposição tem uma finalidade: dizer a uma comunidade em uma estação apostólica que recebeu muita palavra sobre coisas a fazer: não se engane, Deus não nos está chamando a fazer coisas, Deus está nos chamando a cultivar e guardar o que está feito, para que tudo o que flua por meio de nós resulte em glória para Ele. E se qualquer de nós não acessar esse lugar de descanso, só nos restará os trabalhos de tentar preencher o vazio da ausência do jardim. A gente vai abrir igreja, como dizem por aí, vai enviar pastor, profeta, evangelista, um monte de coisa, mas no final o deserto continuará deserto. Meu Deus, o pastorzão está dizendo aqui: Caim, o que se ausenta da presença de Deus, constrói uma cidade cujo nome é Nod. Nod significa andar errante. O que significa isso, irmãos? Ou eu entro no lugar de delícias e descanso, ou eu vou andar errante. E eu digo para vocês, pregando com os meus amigos que nessa semana pregaram comigo, o profeta Dani me mandou um versículo. Eu quero encerrar lendo esse texto e concluindo com essa observação. Ezequiel 46:1. Assim diz o Senhor: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela vai se abrir,
e também no dia de lua nova se abrirá. Há acessos que só são possíveis quando entramos no descanso. Você pode se esforçar ao máximo, irmão, mas tem coisa que você só vai experimentar quando você entrar no descanso. Acessos interiores em Deus. Ou entramos no descanso, nos tornamos descanso, e de lá recebemos de Deus diretivas, ou andaremos errantes, fazendo um monte de coisa, mas com o nosso interior perturbado. Eu não quero chamar você a executar uma tarefa. Eu quero chamar você a cultivar a intimidade e guardar a presença. Para o que quer que Deus te peça, você não olhe para as suas habilidades, só olhe para Ele e diga: amém, Senhor, se você pediu eu farei. Porque quem sabe Deus vai pedir para você que não é pastor, não é profeta, não é evangelista, não é pastor, não é mestre, dai. Mas é um homem e uma mulher do descanso em uma outra cidade. Tem como vocês começarem a reunir pessoas aqui na casa de vocês? E ao invés de olhar para as habilidades e dizer: ah, Deus, mas eu não sou pastor. Como você é uma mulher do descanso, que sabe que Deus transforma deserto em manancial, e que as obras estão feitas, você vai dizer: que honra, Senhor. Você quer começar algo a partir de mim? Faremos com muita alegria. Como é que a gente faz, Senhor? Chama as pessoas para orarem. Então nós chamaremos as pessoas para orarem. E dali a pouco nasce uma comunidade cristã em uma cidade, com outros pastoreando, porque homens e mulheres de descanso só quiseram fazer as obras do seu Pai. Tem muita dúvida que você tem, irmão, é porque você ainda confia no teu braço. Ah, mas se Deus me mandar, eu não vou saber fazer. Quem disse que você tem que saber? Ei, você precisa aprender a descansar. Irmãos, muitos de nós seremos enviados inúteis, a gente não sabe nada. Mas o Senhor está dizendo: acessem o lugar de onde tudo emana. A gente precisa aprender a dizer: ei, como é que vocês começaram essa comunidade aqui? Ei, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Mas assim, você foi treinado? Não, eu trabalho até agora, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Mas você não veio para cá para dar uma mudada de vida, você estava procurando lugar de repouso. Ei, eu procuro lugares para pousar, mas descansar é o mesmo lugar de sempre. Eu fui atravessado por essa verdade de João 17 nessa noite. Eu não sei dizer para vocês o que aconteceu, mas eu fui constrangido pelo grande amor. Pude ver Jesus orando por nós, Dani, dizendo: Pai, eu vou compartilhar minha glória com o Rafa. A glória que você me deu, eu vou dar para ele. Ele em mim, eu em você. Para que o amor que você deu a mim seja aperfeiçoado nele. Ele sabe o quanto eu preciso desse amor. Ele não precisa mais me dar mais nada, porque isso é o bastante. Eu não tenho que fazer nada para provar para ele que eu não estou nu, ou que eu sei oferecer algo de valor, ou que eu consigo construir minha própria civilização. Eu não preciso provar mais nada. Esse lugar disse o bastante sobre mim. Pai, eu o tenho amado. Eu já ouvi Jesus dizer muitas vezes isso, mas hoje foi diferente. Em novembro, durante aquela oração de envio do Metanoia, outubro, obrigado, mano. Eu vi uma mão, uma linha, e a mão me chamava, e eu vim aqui à frente. Eu atravessei a mão, eu atravessei a linha para pegar na mão, e na minha cabeça achei que Deus ia me dar uma palavra sobre envio para alguém, ou para mim mesmo. E fiquei com um santo temor no meu coração. Em dezembro, eu tive a mesma visão, só que agora eu estava do lado de lá da linha, dentro de uma sala muito grande, com um trono lá longe, e a mesma mão fazia assim, ó. Passada a convocação, depois de uma estafa violenta,
eu orava ao Senhor dizendo: Deus, eu estou tão cansado que eu estou com vontade de sumir, porque eu me sinto inútil para todas as pessoas que me cercam, e parece que só me resta resetar, mas eu não posso resetar. Não tem como eu deixar de ser pai, não tem como eu deixar de ser marido, não tem como eu deixar de ser profeta, mas eu queria tanto estar num lugar onde só bastasse ser eu. Senhor, eu sei que isso é errado, mas eu preciso falar sobre isso com você. Num dia, Ele me respondeu: esse lugar existe. Eu tomei até um susto, e ouvi: se chama secreto, e eu estou te chamando para entrar há algum tempo. E aí lá em casa eu fiz um gesto, eu estendi a mão, e falei: então eu seguro na sua mão, eu quero cruzar a linha, eu quero entrar. Porque se eu sair daí eu nem sei como foi. Talvez eu me envolvi tanto nos trabalhos que eu esqueci de permanecer aqui. E daquela experiência, tudo que eu ouço é descanso, 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 descanso. Eu leio a Bíblia, parece que só tem isso. Irmãos, o trabalho continua, mas eu sinto o meu interior recebendo coisas que eu estava com muita saudade, porque ali naquele lugar só somos eu e ele, e quando eu saio de lá, eu sou pai habilitado, marido pronto, ministro habilitado, e hoje ali sentado, foi a mesma experiência. Eu disse para ele: Jesus, na boa, eu não queria ir embora daqui não, vou aproveitar até o último minuto, mas eu estou com tanta vontade de compartilhar isso com os meus irmãos. Foi como se diante do espelho eu dissesse a mim mesmo: você só entrou no descanso, isso vai ficar cada vez melhor. Irmãos, a gente não tem condição de cumprir as palavras que a gente recebeu. Nós somos muito michuruca. Eu não sei se você acredita em você, mas eu não acredito em mim não. Ensinar o Brasil, enviar gente para as nações, pastor, na boa, irmãos, a gente não tem capacidade de... Vou fazer uma enquete: quantos aqui falam inglês, irmão? Quantos aqui falam inglês? Espanhol? Olha só, e nós somos a comunidade que vai falar, que vai começar na Alemanha, que vai para a Europa e que vai para a América Latina. Irmãos, a gente não tem capacidade nenhuma. O Senhor disse que nós formaríamos pessoas. Quantos aqui fizeram teologia alguma vez na vida? Quantos aqui lembram do curso de teologia que fizeram? O Senhor falou que nós cuidaríamos de pastores. Quantos aqui se sentem apavorados de pensar que você poderia ter um pastor em casa 1 ano para cuidar dele? Bata real comigo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Vocês acham mesmo que vocês não contam? Irmão, se aquele que é Deus, por Hebreus, é apresentado como um homem de descanso, eu não vou ser o louco que vou querer fazer um jardim para mim, porque não existe jardim fora dele. Eu vou entrar. Eu segurei na mãozinha e eu disse: eu só quero ficar. Onde é que isso vai dar? Não me importa. Se vai todo mundo, se vai ficar só nós aqui, pastorzão, cuidando da próxima geração, que seja. Deus não me chamou para viajar, Deus me chamou para cultivar e para guardar. Por quanto tempo? Para sempre, irmão. Porque essa é a vocação celestial, ela é eterna. Quando acabar tudo aqui, a gente vai estar diante dele, adorando, cultivando intimidade e guardando a presença, porque é para a glória dele que nós fomos chamados. Eu quero é que acabe profecia, que as pessoas sejam tão obedientes que não haja mais necessidade de profetas. Eu quero o grande dia em que só reste o amor. E o que vai acontecer quando a gente chegar lá? Eu vou trabalhar, porque meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ah, meu pai trabalha em quê? Em nos cultivar um jardim. E nós cultivaremos os lugares assolados, edificaremos as cidades destruídas, faremos habitações seguras para o nosso Deus.
e nós cultivaremos os viciados e faremos deles jardins. Nós vamos libertar o oprimido. Nós vamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós vamos dizer ao morador de rua: é o grande dia. A vida que você perdeu, Deus vai restituir. Aquela da cachaça? Não. Aquela de antes da cachaça? Não. A vida que você se esqueceu do Éden, a essência do princípio. Vocês serão nos lugares áridos como um jardim regado. Isaías 58. Vocês são um povo cujo acesso das coisas profundas só é possível no descanso. A gente resolveu chegar na sexta e dizer: amanhã acabou. E aí o pessoal pergunta: e quando é o domingo ou a segunda? Não tem domingo mais, não tem segunda mais. Nós entramos na era do descanso. A gente veio do descanso para o jubileu, e é daqui sentados no colo dele, assentados com ele nas regiões celestiais, que a gente declara: hoje se cumpriu essa escritura. Ele não tinha feito nada daquilo, e ele declarou: se cumpriu. Por quê? Porque se o pai já fez, Dani, está feito. Irmãos, nós iremos, ensinaremos, pregaremos, cultivaremos, protegeremos pastores, porque está feito. A gente vai ter recurso para semear, porque está feito. Ah, mas não tem dinheiro? Tem, já está feito. E os nossos dilemas interiores Ele vai resolver. Nós estamos entrando no descanso. Amanhã nós contaremos aos outros: eu já tive depressão, eu já passei por isso, sei o que é síndrome do pânico. E como foi? Senta aqui, vamos entrar. É possível, é acessível. Homens e mulheres jardins que se assentam no deserto e diz: vou te dar a oportunidade de beber de águas limpas. Irmãos, não tem outro lugar para nós. Isso é Setameon. E esse ano será marcado por essa marca: descanso. Deus está nos chamando para entrar em uma cidadezinha chamada Betânia e nos tornarmos essa cidade. Senhor, de novo eu seguro na sua mão. Eu quero entrar. Eu quero entrar mais. Quero me esforçar para entrar mais. Eu digo sim para o seu convite. Eu digo sim para o seu convite. E eu não quero fazer coisa alguma que eu não ver você fazer, papai. Porque as nossas obras não são nossas, elas são daquele que nos enviou. Nós estamos considerando atentamente você, Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, fiel àquele que te constituiu, o homem do descanso, o trabalhador do jubileu. E olhando para você, a gente quer aprender a cultivar a intimidade, guardar a presença e a manifestar o que já está feito. Neste ano, Senhor, traga sobre nós esta carga espiritual de devoção, de acesso no secreto, de piedade. Traga sobre nós isto, Senhor: piedade e comunhão com os irmãos, para entrarmos em lugares mais profundos. Tira a nossa alma do andar errante. Nós queremos entrar no descanso.
A gente não sabe como será, mas não importa. Nós não queremos saber, nós queremos ser. Nos conduza também, nos faz pousar. Nos planta na circunscrição do lugar de delícias. A gente quer descobrir no secreto um ambiente de paz para o nosso interior. Quando a adversidade chegar, a gente quer do secreto ouvir o Senhor dizer: aquieta, está feito. Mas lá fora é deserto, os anjos vão servir você. Nós não queremos roubar a sua glória, nós queremos te dar glória, porque o que há de mais precioso você já nos deu, o seu amor. Derrame sobre nós o seu amor, derrame sobre nós o seu amor, derrame sobre nós o seu amor, derrame sobre nós os seus afetos. Afeta-nos com o seu grande amor. Por dentro nós queremos experimentar. Derrama sobre nós os teus afetos. Nós queremos entrar, nós queremos experimentar. Nós queremos nos tornar um lugar de delícias, mas nós queremos experimentar as delícias do seu ser, conhecer as profundas riquezas de Cristo. Nós queremos entrar. Não seremos como Caim, que acreditou poder com seus esforços gerar por si mesmo algo. Não, nós só colocaremos a mão no que você nos ordenar. Já está feito. Descanso é o nosso lugar, está consumado. Nós vamos guardar fixada a esperança, nós vamos guardar em fixada a confiança, nós vamos guardar fixada, arraigada, enraizada a nossa fé em você. Trabalhar os estatutos, guardar os teus juízos, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações, cultivando discípulos em todas as nações, trabalhando discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que você nos tem ordenado, porque essa é a vocação celestial: cultivar e guardar para você ser glorificado. Cultivar e guardar para você ser glorificado. Então, Senhor, derrame sobre nós o seu amor. Nós queremos ser uma geração que descansa e nos tornarmos um lugar onde você pode repousar antes de fazer qualquer coisa. Nós queremos nos tornar este lugar. Nós oramos isso, Senhor, nessa noite, e que os efeitos disso se vejam em nossas vidas a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se assentar.